Olá! Neste vídeo nós veremos como resolver um circuito eletropneumático ou eletrohidráulico usando um método de sequência máxima. Nós já vimos na primeira parte da disciplina como resolver alguns circuitos eletrohidráulicos, no caso, mas podem ser eletropneumáticos também, usando alguns recursos elétricos para poder fazer o comando das nossas válvulas direcionais. Bom, nós vimos que a gente pode ter circuitos com a memória na parte elétrica e nós vimos que nós podemos ter circuito com a memória na parte hidráulica ou pneumática. Então, aqueles métodos a gente consegue resolver vários problemas de uma forma empírica, ou seja, dependendo da nossa experiência. Agora a gente vai ver um método de resolução. Então, esse método ele vai ajudar vocês a projetar os seus circuitos eletropneumáticos ou eletrohidráulicos de uma maneira bem eficiente. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que montar a parte aqui, no caso a parte pneumática, não tem muito mistério, a gente já viu isso. Que nós temos aqui um cilindro de duplação, o cilindro A e o cilindro B. Cada um deles tem algumas chaves de fim de curso. Aqui nós vamos usar essa nomenclatura S, porque remete a switch, a chave de fim de curso. Então a gente tem aqui a chave S1, S2 para o cilindro A e a chave S3 e S4 para o cilindro B. Nós temos também uma válvula direcional aqui, que ela vai ter um acionamento de duplo solenoide, ou seja, vai ter uma solenoide do lado esquerdo e uma solenoide do lado direito. Então, para isso, nós vamos vir aqui, colocar uma solenoide dos dois lados. Muito bem. E a mesma coisa para o outro cilindro. Estão aí? Então, as solenoides. Então, vamos colocar nome nessas solenoides. Então, a gente vai vir aqui, dois cliques aqui. Essa aqui será a solenoide Y1. Essa daqui é a solenoide Y2. Essa aqui é a solenoide Y3. E esta aqui é a solenoide Y4. Muito bem. Então, agora que nós já montamos a parte pneumática, vocês devem estar pensando assim, então ele usou uma válvula memória, então a memória vai ser na parte pneumática. Bom, realmente é uma válvula memória, se a gente fosse usar o método empírico aqui, a gente poderia fazer com que utilizasse recurso da memória na parte pneumática, no caso aqui. Só que o nosso método ele exige que a gente utilize memória também na parte elétrica. Então, o método de sequência é porque cada ramo do circuito vai ser executado em sequência, um ramo de cada vez. Semelhante ao método cascata. Então, assim, executa uma tarefa, terminou de executar aquela tarefa, o circuito está apto para executar a tarefa posterior e desabilita a anterior e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Vamos montar o barramento. Então, aqui 24 volts, aqui embaixo 0, vamos alinhá-los. Muito bem, eu sempre vou precisar de uma chave start, não essa, desculpa, peguei a chave errada. Vamos pegar essa aqui, push button make, que é a chave do tipo push button normalmente aberta, que a gente já comentou anteriormente. Vamos chamá-la de start, como de costume. Muito bem, tá? Nós sabemos que iremos utilizar 4 solenoides, tá? Então já vamos colocá-las aqui. As solenoides terão seus nomes, Eu não vou colocar os nomes dela, de cada uma delas agora, porque a gente vai fazer algumas alterações aqui ainda no circuito, tá? Bom, o
uma maneira eficiente da gente montar o barramento é ligar o último elemento no zero aqui, ligando esses daqui no barramento, certo? Nós sabemos que cada uma dessas solenoides vai precisar de uma chave normalmente aberta, então já vamos colocá-las aqui. Vamos alinhar com o nosso start. Vamos fazer as ligações aqui. Bom, vamos ligar essa última aqui ao nosso barramento e vamos ligar cada uma da chave também no barramento. Ok. Bom, então agora nós vamos começar a fazer o circuito. A gente sabe que cada uma dessas chaves vai ser acionada por um relé, né, como de praxe. Nós já explicamos o porquê disso. Se você ainda não assistiu o vídeo, recomendo que volte à primeira parte da disciplina, onde a gente fala desses circuitos elétricos, eletrohidráulico ou eletropneumático, e reassista os vídeos para poder relembrar, tá? Mas vamos lá. Esse relé aqui que nós vamos utilizar, nós vamos chamá-lo de K1, e vai ser o nosso primeiro relé. Bom, vamos colocar uma condição de início também no nosso circuito. A gente está usando o circuito padrão aqui, né, de testes iniciais, né, que vocês já conhecem o funcionamento. Então a gente agora tem condições de comparar cada um dos métodos aprendidos com o mesmo circuito. Então isso facilita a forma da gente comparar os métodos, né? E qual é a última tarefa a ser executada nessa sequência aqui, nesse circuito, nesse ciclo? Ora, a última tarefa é o A retornar. Quando o A retorna, ele está em cima de S1. Bom, então essa é uma boa condição de início, né? Eu vou colocar uma chave aqui então, que vai ser minha chave S1, acionada por rolete, né? Lembrando aqui, essa opção aqui, ó. Ela apareceu fechada, mas a gente sabe que é uma chave normalmente aberta, tá? Bom, eu vou descer um pouquinho mais com isso aqui, desta forma, ok. Eu vou fazer uma ligação direta aqui, tá? Mas depois a gente vai alterar um pouquinho, então, essas linhas aqui. Talvez a gente tenha que apagar algumas linhas. Bom, vamos lá. Então, essa chave K1, a primeira tarefa dela vai ser avançar o cilindro A, né? Tá aqui na sequência, aqui em cima é A+, a primeira tarefa. Então, quem faz esse avanço é a solenoide Y1, que ela vai mudar a posição desta válvula direcional, que por sua vez faz com que o ar vá para a traseira do cilindro A e com isso ele avança. Então, a gente já sabe que essa solenoide aqui vai ser a nossa solenoide Y1, e aqui eu vou ter a minha chave acionada pelo relé K1, tá? Muito bem. Vamos levantar um pouquinho mais todo esse conteúdo aqui. Isso. Muito bem. Ok. Então, vamos lá. Quando eu aperto a chave Start, eu energizo o K1 e esse fecha essa chave aqui, que por sua vez energiza Y1, né? Lembrando que energizar é passar corrente por ela. Y1 com energia vai fazer a mudança de posição da válvula direcional correspondente ao cilindro A e esse vai avançar. Muito bem. O método de sequência máxima exige que cada ramo do circuito, cada relé, tenha uma memória, ou seja, tem um selo. Então, eu vou colocar o selo aqui porque o método exige, não que seja realmente necessário, porque isso aqui é uma válvula memória. Pode ser que não seja necessário, mas para esse método aqui, ele realmente vai ser utilizado, tá? Bom, eu vou colocar então aqui
memória, né? Ou o selo, como o pessoal da elétrica gosta de chamar. E pronto. Bom, uma outra observação. Quando a gente colocar o próximo ramo do circuito, o que vai acontecer? Eu quero avançar o cilindro B, mas vamos supor que eu quisesse retornar o cilindro A. Eu não posso retornar com a solenoide ligada, né? Então, uma coisa que a gente vai ver agora é que um ramo do circuito ele habilita o próximo e o posterior desabilita o anterior. Como assim? Vamos ver. Eu vou colocar agora o relé K2. Vamos chamá-lo aqui de K2. K2, a função dele vai ser avançar o cilindro B, né? Então, o cilindro B, o avanço é dado por Y3, ok? E ele comanda o fechamento dessa chave aqui normalmente aberta. Bom, e quando isso vai acontecer? Quando o cilindro A avançar e bater em S2. Então, para isso eu preciso de uma chave normalmente aberta. Essa chave vai ser uma chave acionada por rolete e o nome dela vai ser S2, que é justamente essa chave aqui. Bom, ok. Eu preciso do selo, porque o método exige que eu tenha o selo. Então vamos colocar o selo aqui. K2. Ok? Bom, então está aqui o selo. Muito bem. Como eu avisei, né, um ramo habilita o próximo. Como assim? Só vou poder executar esse ramo depois de executar esse ramo aqui. Então, como que a gente garante isso? É simples. A gente vai colocar aqui, tá, uma chave normalmente aberta. E essa chave ela vai ser comandada pelo relé do ramo anterior, que no caso aqui é K1. Ou seja, quando S2 for solicitada e K1 tiver sido energizado, então eu posso energizar K2. Bom, se K2, por exemplo, controlasse a solenoide Y2, eu ia ter um problema aqui, porque a minha solenoide Y1 estaria energizada. Então, uma outra coisa que esse método exige é que o ramo posterior desabilita o anterior. Como? Simplesmente abrindo este ramo do circuito, não permitindo mais a passagem de corrente. Então, eu vou colocar uma chave normalmente fechada aqui. Que vai ser comandada pelo relé K2. Ou seja, K2 tira energia do ramo anterior e K1 habilita o ramo posterior. Então, alguém vai tirar energia de K2 aqui, certo? Eu vou colocar então uma chave normalmente fechada aqui. E alguém vai habilitar também o ramo 1 com uma chave normalmente aberta. A gente vai ter que ter essa habilitação aqui. A gente não sabe ainda quem vai ser. Mas a gente já sabe que todo ramo vai ter essa cara aqui, né? Ou alguma coisa bem próxima a essa cara. Por exemplo, uma chave executando uma tarefa, um selo, né, uma memória, alguém habilitando e alguém desabilitando. Tá? Quem habilita? O ramo anterior e quem desabilita? O ramo posterior. Então aqui, agora a gente vai ter a terceira parte do circuito, o terceiro ramo, né? E qual vai ser esse terceiro ramo? Bom, aqui no primeiro eu comandei o avanço do cilindro A. O segundo comandou o avanço do cilindro B. Agora B tem que retornar, né? Então, quando B avançar e bater em S4, ele vai comandar o seu próprio retorno. Então, vamos lá.
vamos colocar aqui uma chave, que vai ser minha chave S4, ok? Essa chave, ela vai nos ajudar a energizar aqui o relé K4, perdão, desculpa, K3, chave S4, né? E alguém vai habilitá-lo, certo? E eu vou ter uma memória. Muito bem. E alguém vai desabilitá-lo. Então veja bem, eu já tenho 3 chaves aqui que eu sei que eu vou utilizar. Uma normalmente fechada, 2 normalmente abertas. Aqui é o selo, então é K3. Essa aqui, quem está habilitando é K2, então aqui é K2. Ok? Essa daqui, quem está desabilitando é K3. Beleza? Bom, essa daqui é o ramo posterior. Então vamos lá, dar sequência. Então agora B bateu em S4, fechou energia aqui no relé K3, que por sua vez comanda que a minha solenoide Y4 seja energizada. Y4. Veja bem que eu não vou ter problema, porque Y3 já não tem mais energia. Por que não? Porque K3 tirou a energia dele aqui, né? Então agora o cilindro B retorna. Ao retornar, ele vai bater na chave S3. Muito bem. S3 aqui. Essa chave S3, ela vai nos ajudar a energizar o último relé, que é o relé K4. K4. Agora sim. Bom, alguém vai desabilitá-lo. Alguém vai habilitá-lo aqui. E ele tem um selo. Selo aqui, K4, certo? Bom, quem vai habilitá-lo? É o anterior. O anterior é K3. Muito bem. K4 desabilita o anterior, que é este ramo aqui. Certo? Muito bem. Agora pergunto para vocês: quem é que vai desabilitá-lo? Quem é o ramo que vem depois? Ora, se a gente está pensando num ciclo, né, o ramo que vem depois é o primeiro ramo, né? Então, quem vai desabilitá-lo aqui é K1. E ele vai habilitar o próximo. Quem é o próximo? Ora, se é um ciclo, então é o primeiro ramo. O primeiro ramo é esse daqui. Ok? Bom, K4 vai fazer o quê? Vai fechar essa chave aqui também, que por sua vez energiza a minha solenoide Y2. E com isso, então, o circuito retorna para a posição original. Muito bem. Aí então nós temos sempre, vamos pegar aqui esse ramo aqui como exemplo. Neste ramo, ele habilita o próximo. Então, K2 habilita o próximo aqui, né? Habilita o próximo e ele desabilita o anterior. Aqui, ó, desabilitando aqui, com a chave normalmente fechada. Ora, se tem energia em K2 e a chave aqui é normalmente fechada, ela vai abrir.
Então, K2 habilita o próximo fechando essa chave e desabilita o anterior abrindo essa chave. Além disso, também ele tem um selo, né? E ele vai executar a tarefa dele aqui, certo? E é sempre assim. Esse daqui habilita o próximo, desabilita o anterior e tem um selo. Este aqui desabilita o anterior, habilita o próximo, que no caso é o primeiro, né? E tem um selo. E é sempre assim. Bom, então percebam, é uma receita de bolo, né? Eu tenho que fazer passo a passo. A lógica está justamente no uso das chaves de fim de curso aqui, certo? Bom, vamos ver se funciona o circuito? Vamos lá. Vocês vão perceber uma coisa aqui, tá? Quando eu apertar o Start, o que vai acontecer? Nada. Eu não energizei nada. Por quê? Porque K4 está aberto. Ora, como eu vou passar corrente por aqui, estando K4 aberto aqui? Eu não tenho energia passando em K4. Então é claro que o circuito não vai funcionar. Para ele funcionar, eu vou precisar de um novo elemento agora, que é uma nova chave push button, tá? E eu vou chamá-la de reset. Ou seja, essa chave aqui, ela é conhecida como botão de rearme, né? Como o pessoal da indústria gosta de chamar. E o que ele vai fazer? Veja bem, ela está em paralelo aqui, né, com os meus elementos aqui, certo? Na hora que eu aperto o reset, eu energizo K4, porque aqui está normalmente fechado, né? Energizo K4, ele fecha essa chave aqui, certo? E permite a passagem de corrente agora por K1 quando eu apertar o Start. Então o circuito pode funcionar. Ou seja, o reset ele sempre deve ser apertado a primeira vez que eu ligar o circuito no dia. Então, liguei o circuito, aperto reset, eu já posso apertar o botão de Start, iniciar meu processo e apertar o botão de Start para um novo ciclo e assim sucessivamente. Tá? Bom, acabou a energia, preciso iniciar novamente o circuito, aperto reset primeiro. Então vamos lá. Play, claro, aperto Start, não vai acontecer nada. Aperto reset. Agora eu energizei K4, tá? Por sua vez, fechou essa chave aqui. Agora eu posso apertar o botão de Start. Então o circuito funciona normalmente, né? Como foi uma coisa muito rápida, vamos colocar aqui um diagrama de estado para a gente ver o que está acontecendo. Então vou colocar o cilindro A aqui, o cilindro B aqui. Vamos apertar Play, Reset, Start. Não dá para a gente ver muito bem aqui, então vamos dar um zoom aqui, né? Vamos colocar de 1 até 3 segundos. Pronto. Então percebam que realmente é o diagrama de estado de acordo com o nosso circuito projetado aqui. Vamos fazer o circuito passo a passo agora. Então, no primeiro momento, se eu apertar Start não vai acontecer nada, tá? Eu vou apertar Reset e vamos dar sequência. Apertei Reset, a corrente agora passa por esse caminho e energiza K4. K4, ao ser energizado, ele vai fechar aqui, ele vai abrir aqui, ele vai fechar aqui e ele vai fechar essa chave energizando a solenoide Y2. Como o Y2 está no retorno aqui, não vai afetar o nosso circuito. Então vamos continuar. Exatamente isso que aconteceu, né? Então agora eu vou apertar o Start. Vamos dar sequência. Eu energizo agora este ramo também. K1 é energizado. Ele vai abrir aqui, porque se não abrir eu não consigo avançar o cilindro, né? Porque a solenoide Y2 não vai deixar. Eu vou abrir aqui, ele vai fechar aqui, habilitando o próximo e vai fechar o selo. Então vamos lá. E é claro também que ele vai energizar a minha solenoide Y1. Então é exatamente isso que acontece. Agora o cilindro avança. Eu tenho um fluxo de ar aqui, né? O cilindro está avançando. Veja que ele bateu em S2, fechou aqui, né? K2 agora, de acordo com a regra da sequência máxima, desabilita o anterior,
habilita o próximo, faz a sua memória, né, o seu selo, e fecha a chave que vai energizar a solenoide que ele foi projetado. Então agora, fechando aqui, né, essa chave K2 aqui, energiza Y3, que avança o cilindro B. O cilindro B avança, bateu em S4, aqui agora, energiza K3, que vai habilitar o próximo, desabilitar o anterior, fechar sua memória e energizar Y4. Então agora Y4 energiza, que comanda o retorno de B. B bate em S3, fecha todas as chaves aqui, né? Abre a anterior, que é essa aqui, ok? E com isso eu energizo a minha última tarefa, que é fazer retornar o cilindro A. O cilindro A retorna, ele bate em S1, possibilitando um novo ciclo. Então, a partir de agora, eu tenho um novo ciclo. Eu posso apertar o Start novamente, que o circuito vai funcionar sem problemas. Muito bem. Caiu energia. Dei play. Tentei apertar o Start, não vai acontecer nada. Eu tenho primeiro que apertar o botão de rearme, para só em seguida apertar o Start. Então, mais uma vez. E esse é o nosso circuito, né? A mais, B mais, B menos, A menos, usando o método de sequência máxima para a resolução de circuitos eletrohidráulicos ou eletropneumáticos, como é o caso aqui. Certo? Então, espero que tenham entendido e até o próximo vídeo.